Episódio número 5 do EGCast, Insalubridade na mineração. Bom, continuando falando um pouquinho sobre o tema de segurança do trabalho aplicado à mineração, dando continuidade ao episódio anterior, né? Caso você não tenha ouvido ainda, sugiro que escute aquele primeiro para não pegar o carro andando. E para falar um pouco agora no tema mais aprofundado, que é o tema insalubridade na mineração, né? Aplicado ao setor minerário, aos trabalhos do setor minerário. E para falar de insalubridade, a gente tem que falar um pouquinho da história da insalubridade, né? E ela vem lado a lado ali com a conscientização da segurança do trabalho e tal, que passou a existir mesmo, assim, de fato, representativo na pós-revolução industrial, né? Onde a gente teve a mudança, né, dos trabalhos, do modo de trabalhar, né? A evolução ali da criação de fábricas e etc., que fazem os trabalhadores se locomoverem até essas fábricas, trabalharem, produzirem e voltarem, né? Tipo, antes disso era tipo serviço braçal e artesanal, principalmente. Então, nessas fábricas, por se utilizar maquinários e etc., começou-se a ocorrer muitos acidentes, né? E nesse começo todo, e também para alimentar essas máquinas, que eram máquinas a vapor, utilizava-se o carvão, né? E esse carvão soltava uma grande quantidade de fuligem, e você pode caracterizar esse tipo de ambiente, né, onde tem muito carvão em solução no ar, como um ambiente insalubre. Então foi mais ou menos ali que começou esse conceito, né, de perceber que esse ambiente, com o tempo, adoecia o trabalhador, né? Ou adoecia ou agravava uma doença que o trabalhador já teria. Então, basicamente é isso. Começou ali na Revolução Industrial e tal, mas tem até relatos na Bíblia sobre isso, né? Então, pra você ver como que é bem antigo ali, tipo, bem no comecinho ali da história mesmo, sobre conscientização sobre segurança do trabalho e insalubridade. Bom, para continuar falando de insalubridade, a gente tem que caracterizar ela, né? E é basicamente a exposição a um ambiente que não é próprio para o ser humano, né, habitar. Todo ambiente que não é próprio, não está nas condições adequadas para o ser humano habitar, é um ambiente insalubre. E para ele se tornar insalubre, a gente tem que entender que um ambiente se torna insalubre com a presença de agentes insalubres, né? Que tornam aquele ambiente inviável ou de difícil permanência para o trabalhador. E pode ser qualquer coisa que esteja fora do padrão. Temperaturas elevadas, por exemplo, geram ambientes insalubres. Poeiras, gases, umidade em excesso, né, etc. Então, de um modo bem raso, bem resumido, é isso, né? Você vai ter um ambiente insalubre numa jornada de trabalho, né, numa área de trabalho, quando você tiver a presença de agentes insalubres. Isso aí vai depender principalmente do que está escrito no NR, né? O que ela conceitua como insalubre, né? Para caracterização de benefícios de aumento do salário por insalubridade. Para você receber esse benefício, você tem que estar de acordo com o que está na NR, mas existem aquelas insalubridades ali por fora, né? Que vez ou outra são um tema de discussão em perícias judiciais, etc e tal, para ver se caracteriza insalubridade ou não. Mas, de modo geral, o que está na NR caracterizado como insalubre é o que é lei, né, por enquanto. E onde que essa insalubridade se encontra relacionada com a mineração? Principalmente na área da lavra, do beneficiamento, né, que a gente falou no episódio anterior, e nas operações auxiliares, de modo geral, como um todo, a mineração é uma área bastante insalubre, né? Não depende, claro, do tipo de minério a ser trabalhado, mas existem mais, outros menos insalubres, mas de modo geral, a operação como um todo é bem insalubre, bem desgastante para o trabalhador ao longo do prazo. Caso, claro, se não tomar as medidas adequadas, né, de cuidado. Bom, de modo geral, a gente vai ter 3 fatores que são, assim, os mais agravantes. Claro que existem outros, né? Como eu disse, cada mineração é uma mineração, cada tipo de mina é uma mina, então não dá para generalizar assim, né? Mas já generalizando, né, para resumir o episódio, a gente pode falar em 3, que são poeiras minerais, ruídos e algumas umidade. Poeiras minerais vai depender, claro, do seu minério, né, da geologia do seu corpo, do que você está extraindo. Eu posso citar casos assim mais graves, como a extração da crisotila para fazer amianto, né, que ali já deu muita polêmica, ainda está dando polêmica, né, da mineradora Sama,
que estava interditada, porque proibiu o comércio de amianto no Brasil para fazer telha, etc. Mas eles alegaram que eles só estavam, né, exportando e conseguiram voltar. E tem todo aquele problema social e econômico, né? Porque se a mineração fechar no local, ele vai... toda aquela cidade que tem em volta, né, que cresceu em torno da mineração, vai deixar de existir, vários desempregados e tal. Porém, a poeira mineral que a extração da crisotila solta, ela é tão cancerígena, né, tão perigosa, que não existe quase que um nível seguro para trabalhar, entendeu? Então, vários trabalhadores que trabalharam ao longo dos anos ali na mineradora sofrem com problemas pulmonares terríveis e incuráveis, né? São ali um trabalhador que ficou 30 anos exposto, ele chegou a um nível de degradação do pulmão que não tem mais cura, né? É só esperar pela morte, infelizmente. Então, esse é o nível mais grave, né? Puxando aqui pro lado de Minas Gerais, durante a corrida do ouro, a gente teve muita extração de ouro em veio de quartzo. Esse veio de quartzo, quando alterado, né? Quando escavado, soltava poeira, né? Da sílica num ambiente chamado silicose, né? E essa silicose, que é causada pela dispersão da sílica no ar, também gera um enrijecimento do pulmão que dificulta, né, a respiração do trabalhador. Esses são os dois casos assim, mais graves, né, que você tem notícia, e eram muito comuns, principalmente antes da onda da segurança que o Brasil entrou ali na década de 70 e 80. Mas hoje em dia você não vê muito isso na hora de silicose, né? Ainda bem. Mas principalmente na mina de passagem aqui, onde ainda se tem casos de pessoas que perderam parentes e tal por causa disso. Por causa da silicose. É um cenário bem triste e causado, claro, por causa da poeira mineral, né? Só lembrando um ponto importante que a poeira mineral ela é perigosa se ela tem uma granometria tão fina quanto um certo padrão que a torna respirável, né? Absorvível. Então, acima de uma granometria, abaixo de uma granometria, ela é potencialmente perigosa. A gente vai falar melhor sobre isso num vídeo que vai estar para sair logo menos, que vai explicar direitinho com todas as métricas. De modo geral é isso, né, sobre poeiras. Silicose e a causada pela crisotila, né, que extraiu o amianto. Bom, ruídos, né, o segundo fator, e é um fator muito presente porque a mineração usa muitas máquinas, etc. Até os próprios equipamentos de extração, como tratores, caminhões, etc., produzem muito ruído. A lavra produz muito ruído, né, comparação dos caminhões dentro e fora dos equipamentos. O beneficiamento, né, mineral, a usina é um inferno, né? Quem já esteve em contato com uma usina, quem já visitou uma usina, sabe que uma usina de beneficiamento é um inferno de ruído, né? São níveis assim absurdos que você não tem como enclausurar todos os equipamentos, porque são equipamentos gigantes, ficaria inviável. Então tem todo esse problema. O ruído ele é bem presente e ele pode alterar várias características físicas do operador. Não é só a perda auditiva com o tempo, né, que você vai ter. Você pode até ter relatos de operadores de máquina que sofrem compressão alta por causa de ruído, etc. Então é um caso assim, bem específico que você tem que estar sempre analisando. O ruído não é brincadeira. Bom, por fim, temos a umidade, que numa mina, principalmente em épocas de chuva ou em setores do país onde se tem muita umidade, como no Pará, é uma coisa chata de trabalhar, né? É uma estabilidade branda, mas presente. E ela é bem dimensionada com EPIs corretos, né? Você consegue combater esse fator de umidade bem tranquilamente com EPIs devidamente dimensionados. Bom, para combater esses problemas que a gente tem com os agentes insalubres, né? Para tornar viável o trabalho em ambientes insalubres, é claro que a gente tem que sempre tentar focar na exclusão, né, do risco ou do agente. A gente tem que tentar isso de forma mais efetiva possível, mas nem sempre é possível, né? Você não consegue acabar com toda a poeira mineral ou todo o ruído. Isso ainda não é possível com a tecnologia que a gente tem hoje em dia. Mas a gente tem aquelas medidas de proteção coletiva e, por fim, né, a utilização do equipamento de proteção individual, que vai resolver de forma satisfatória na maioria dos casos. Então, para combater a poeira mineral, principalmente nas vias e estradas, né,
nos acessos que a gente tem na mina, a gente utiliza a umidificação das vias, né? Já havia até aqui, principalmente em Minas Gerais, barreiras de úmidas, né? Que são basicamente dispersores grandes, assim, de 6 a 8 metros mais ou menos, que ficam constantemente soltando líquido para impedir que aquela onda de poeira chegasse na cidade, né? Que é logo abaixo. Então, é uma medida de contenção de poeiras minerais. Eu, honestamente, não sei dizer sobre a eficiência, né, desse processo, mas, de modo geral, é isso. Umidificar as vias e acessos para poder tornar mais, assim, saudável, né, o processo. E também no beneficiamento a gente trabalha com o minério a úmido, né, quando possível, sempre que possível, trabalha-se com o minério a úmido para poder, principalmente, diminuir esse fator de poeira, né, essa geração de poeiras. E a gente vê isso sempre como uma prioridade no beneficiamento, ainda bem, e também por causa de temperaturas de equipamento e tal, por causa que é mais fácil e tal, mas só o fato de pensarem, né, no fator poeira mineral é bem interessante, né? A mineração é uma área bem ligada nisso atualmente, graças a Deus. E, por fim, né, a utilização do EPI. O EPI ele não salva a vida, né, de modo geral, né, no caso de agentes salubres, mas ele é um bom fator de segurança, vai te trazer uma proteção adequada para trabalhar no ambiente salubre quando bem dimensionado, né? Vai sair um vídeo nosso aí daqui a pouco sobre EPI, confere lá no canal nosso do YouTube, fica de olho também, é sempre bom. E por fim, enclausuramento de equipamentos, né? Que é como eu falei, enclausurar o equipamento para talvez diminuir o ruído, até para outros fatores de risco, né? Como partes móveis, etc e tal, mas enclausuramento de equipamentos é uma possibilidade para diminuir o ruído, né? Principalmente em compressores que fazem muito barulho, né? Igual um exemplo prático do dia a dia, compressores aqueles que os dentistas usam, aquilo faz um barulho terrível, né? E poderia ser enclausurado, já, porque fica ali geralmente do lado de fora do consultório, então seria uma solução prática para aquilo, enclausurar aquele equipamento para reduzir o ruído que ele gera, né? Mas isso não é muito pensado, por exemplo. Na mineração já é um pouco mais difícil, né? Enclausurar um britador gigante, né? De, sei lá, N metros, ou um moinho ainda maior, né? Então, esse não é uma coisa muito prática, né? No beneficiamento. E também, é claro que os equipamentos de mineração, principalmente tratores, escavadeiras, ele já vem com a cabine devidamente adequada para esse tipo de contenção de ruído, e associado ao EPI fornece uma proteção assim adequada para o trabalho, né? De modo geral. Olá, prevencionistas! Eu sou o Gabriel e esse é o EGCast, um podcast sobre saúde e segurança do trabalho, totalmente criado a partir do Anchor. O Anchor é uma plataforma gratuita, onde você pode criar, editar e compartilhar o seu podcast, tudo usando apenas um único aplicativo. O Anchor também consta com um sistema de monetização, onde você pode receber, mesmo que o seu podcast não possua uma grande audiência. Para começar o seu, basta instalar o aplicativo do Anchor, disponível tanto para Android quanto para iOS. Bom, para concluir o tema, a gente vai falar sobre a importância, né, que essa consciência de saúde e segurança do trabalho tem na mineração, principalmente na questão de insalubridade, né? Porque é muito importante você ter uma cabeça assim voltada à consciência em SST, para você poder enxergar de outra maneira, né, os agentes insalubres e poder identificar todos e conseguir tratar eles da melhor forma possível, né? Tentando ou extinguir ou trabalhar ali na fonte, né? Talvez tentar trabalhar com rodízio de horários, né? É uma coisa muito interessante, porque uma coisa que é muito importante na questão de insalubridade é o tempo de exposição que o trabalhador vai ter a esse agente, né? Então, quanto menor o tempo que você conseguir colocar esse trabalhador exposto a esse agente, tão melhor. Também tem, como eu te dito anteriormente, utilização de EPI, funciona. É muito importante também ter essa consciência de utilização de EPI, etc. Tudo isso entra na consciência em saúde e segurança. E do mais é isso. Esse foi um episódio assim mais detalhado, né, sobre a insalubridade. A gente está querendo fazer um próximo agora de periculosidade na mineração. Eu acho que vai ser um tema interessante, principalmente no setor de explosivos, né, e detonação, etc. E
para falar um pouquinho sobre insalubridade na mineração, eu quero, mineração, eu digo, subterrânea, né? Fazer uma coisa mais específica sobre isso, eu quero trazer um amigo meu, que se ele aceitar, a gente vai bater um papo sobre isso, né? Sobre as medidas de proteção em uma mina subterrânea, porque muda muito, né? É muito diferente as condições em nível subterrâneo. Eu acho muito bacana tratar isso, é um tema quase que à parte. Então, se tudo der certo, a gente vai ter um episódio só sobre isso também. Não esqueçam de dar uma conferida aqui no canal do YouTube, a gente vai lançar uns treinamentos aí, a previsão é lançar de todas as NRs e todas as NHO até então, mas a gente não vai parar por aí. Tem muita coisa boa para falar, tem as ITs também, né, etc, prevenção de combate a incêndio. A gente vai focar no material bacana aí, trazer um material bacana aí em 2021. E é isso. As redes sociais do projeto estão na descrição aí do Anchor. E muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.